Bom dia a todas, todos e todes. Meu nome é Juliano Souza, eu sou técnico em assuntos educacionais do IFMG, Campus Governador Valadares, e atualmente faço doutorado em História na Universidade Federal de Ouro Preto. É uma satisfação muito grande poder estar participando com vocês desse evento tão importante como esse, e estar falando um pouquinho para vocês sobre o capítulo 2 da obra Peccata Mundi, organizada pela professora Maria Leona e pelo professor Anjo, a quem eu já agradeço tanto pela oportunidade de estar participando com um texto, numa obra tão importante como essa, como também estar participando desse evento e do grupo de estudo que vai se constituir de agora em diante. Então, vou falar sobre o capítulo 2, Uma Preta Forra Cruzeiros, Cadernos do Promotor, Maria Gonçalves Vieira, Escravidão no Universo Cultural em Minas Gerais, 1717-1812. E eu pretendo dividir minha fala em 3 pontos. Eu pretendo falar inicialmente sobre a nossa personagem, Maria Gonçalves Vieira, quem é essa personagem e por que, que ela se destaca, por que, que ela se torna um objeto desse capítulo. Em seguida, falar um pouquinho sobre as fontes com as quais eu trabalho e de que forma que elas informam sobre essa personagem, mas também sobre outras pessoas, sobre as testemunhas e de que forma que se informa também, que se traz também algumas questões sobre o universo cultural em que vive Maria Gonçalves Vieira. E, por último, tratar um pouquinho sobre o Calundu e qual a relação da nossa personagem com o Calundu e de que forma que o Calundu pode trazer também alguns elementos sobre esse universo cultural das Minas durante o período colonial. Então, quem foi Maria Gonçalves Vieira? A Maria Gonçalves Vieira é uma preta africana, no momento da denúncia já era liberta. Ela, de modo geral, é apontada como natural de Angola, mas tem uma denunciante que menciona que ela é de Benguela. Eram regiões próximas, a mesma área geográfica chamada de África Centro-Ocidental, mas que nesse momento histórico eram reinos distintos, né? Ela morava no momento de denúncia em Casa Branca, hoje é o atual distrito de Glaura, pertencente a Ouro Preto, né? No momento da denúncia ela morava nesse distrito há cerca de 30 anos, segundo apontam algumas testemunhas. Apontada como calunduzeira, como uma líder de um calundu, né? Membro da Irmandade Nossa Senhora do Rosário, de Casa Branca, e casada com José Vieira, também um preto forro. A Maria Gonçalves ela vai se envolver em acusações de calundu, feitiçaria, cura e pacto. Esses registros eles vão de 1752, mais exatamente de 18 de março, que é o primeiro registro nos cadernos do promotor, e a 3 de agosto de 1754, que é o registro da sentença contra ela no juízo eclesiástico. Após isso, a gente não tem notícia mais de informações sobre essa nossa personagem. Então, a Maria Gonçalves ela circula tanto pela freguesia de Santo Antônio de Casa Branca, onde ela morava há bastante tempo, e também há um registro de uma denúncia de uma cura que ela teria realizado em Santo Antônio de Itatiaia, que é um distrito de Ouro Branco, atual distrito de Ouro Branco, né? As fontes com as quais a gente trabalha um caderno do promotor número 115, um livro de Devassas 16, e também o livro de juiz eclesiástico 1748-1765. O caso por si só ele já se destaca que é um personagem que aparece em 3 documentações diferentes envolvidas em delitos mágicos. Nesse capítulo eu trabalho com um conceito de práticas mágicas muito alargado, né, que eu considero práticas muito amplas e diversas, são bênção e cura com palavras, orações e rituais, adivinhação, uso de objetos de proteção corporal, conquista de vontades, feitiço, pacto e calundu. Nem todas essas práticas eram associadas à feitiçaria, mas no caso dos personagens, né, das personagens negras, de modo geral, muitas dessas práticas foram associadas à feitiçaria. É importante lembrar que aqui a gente não está dizendo que tais práticas mágicas eram exclusivas de agentes negros mestiços, né? Às vezes elas se difundiam por amplos estratos da população, mas principalmente quando envolviam negros, negras e mestiços, mestiças,
eram muitas vezes associadas à feitiçaria e ao pacto. É importante a gente também poder tentar sobre a questão das fontes, né? A gente não está tratando basicamente de denúncias, principalmente no caso dos cadernos promotor e das devassas, são denúncias, não há espaço nessa documentação para a versão do denunciado, da denunciada, né? Somente na sentença do juiz eclesiástico que há o espaço da defesa da Maria Gonçalves Vieira, mas de modo geral essa documentação que a gente está trabalhando, ela se trata de acusações, né? Mas a gente não está aqui necessariamente tentando entender se Maria Gonçalves era ou não era feiticeira, mas também compreender como que ela vai ser identificada de forma coletiva naquele contexto. Então, basicamente, é a nossa personagem. E aí a gente já tem a denúncia no caderno do promotor, ela parte de uma denúncia de uma pessoa próxima, Maria Gonçalves Vieira, da comadre dela. É uma denúncia que traz todos os elementos característicos de um caludu. É uma cerimônia que envolve cânticos, envolve instrumentos, há de alguma forma uma possessão, há promessa de cura, de adivinhação, de proteção também. Então são elementos muito característicos das denúncias de modo geral relacionadas ao calundu. E aí, a partir dessa denúncia inicial, o comissário de Santo Ofício, que recebe essa denúncia, ele encaminha, entendendo a gravidade da denúncia, ele encaminha esse pedido para a Inquisição de Lisboa e vê uma resposta de lá no sentido de fazer uma diligência. E aí, a partir dessa diligência, são convocadas algumas testemunhas, onde a gente pode, a partir dessa documentação, compreender um pouco mais, tanto sobre Maria Gonçalves Vieira, como sobre as testemunhas, as pessoas próximas dela, né, e desse universo cultural. E já se destaca, por exemplo, nas testemunhas, a grande presença de negras, né, das 9 testemunhas, e são 8 são negras, né, apenas uma pessoa é branca e livre. E dessas 9 testemunhas, 7 são libertas e uma é escrava. Então, a presença de negros e forras. Entre as 6 mulheres forras, o ato possuíam até 35 anos de idade, o que chama atenção pela pouca idade com que essas mulheres já tinham alcançado a alforria. E 2 dessas eram africanas, que aponta as concretas possibilidades de alforria e de alguma forma, mobilidade, principalmente para as mulheres nas Minas Gerais. Obviamente que isso a gente não está de modo nenhum suavizando, nem pressupondo que esse regime escravista foi menos violento do que a gente já sabe. O que a gente está afirmando é que, na verdade, é um sistema muito mais complexo do que a gente imaginava, né, até um pouco mais de 20 anos atrás, né? E é justamente em razão dessa complexidade, dessa dinâmica desse sistema que ele perdura por tanto tempo. 5 testemunhas nos cadernos promotor são naturais de regiões africanas, provenientes de Angola, Congo, Benguela e Costa da Mina, próximos, boa parte delas, então, desse universo cultural de Maria Gonçalves Vieira. Essas testemunhas, a maior parte delas viviam de sua agência e de roça, diferentemente da testemunha livre, que alega que vivia de sua fazenda. Esse termo agência, que era um termo muito amplo, que abarcava uma série de atividades, mas geralmente era designado para esses agentes mais populares dessa sociedade, né? Principalmente esses agentes libertos, né? Ou livres pobres. E nenhum das 8 testemunhas pretas ou crioulas sabia ler ou escrever, apenas a testemunha branca e livre que assina o seu relato, né? E aí, algo importante também destacar sobre esse registro dos cadernos do promotor é o descrédito no final da denúncia do comissário em relação ao depoimento dos pretos. Ele fala que, principalmente por serem pretos, abre aspas, que muitas vezes dizem mais do que sabem, não pesando as causas, outras vezes, ou por ódio e vingança ou por amizade, ocultam e suprimem o que sabem. E provavelmente em razão desse julgamento de valor do comissário sobre o testemunho dessas pessoas pretas,
é que a gente não tem registro de um processo e que o caso não tenha ido adiante. Já no caso das devassos, já é uma denúncia diferente, há um registro, né, uma pessoa ficou sabendo de um caso de cura envolvendo, teria sido praticado por Maria Gonçalves Vieira, e aí, então, outras pessoas são ouvidas, e as duas pessoas que teriam participado, então, dessa cura, né, elas depõem. Foi uma cura ministrada a uma jovem que teria sido deflorada e com medo do pai e de não conseguir alcançar um casamento, vai obter, então, vai tentar obter, né, a resolução, né, do seu problema, digamos assim, e que ela pudesse casar. E aí a Maria Gonçalves então teria ministrado um banho com ervas, enfim, teria havido também aí uma espécie de possessão também, ritual. Enfim, ao final essa jovem, ela consegue o intento dela, ela consegue se casar e o pai abranda o coração. Então esse é o caso registrado nas devassas. Então são quatro denunciantes, são 2 homens e 2 mulheres, todos brancos e livres. Os homens são 2 mineradores, as mulheres vivem na companhia de seus maridos e todos assinam o próprio testemunho. Então já são agentes um pouco distantes do universo de Maria Gonçalves Vieira, mas que também recorrem a esses agentes, a essas agentes negras nesses casos, né? Nos casos da necessidade de uma cura ou de algum serviço mágico que eles entendem que apenas esses agentes negros e negros podem oferecer. E aí, por fim, a sentença no juiz eclesiástico, onde então a Maria Gonçalves ela vai recorrer, ela vai ser presa após a acusação nas devassas e ela vai recorrer ao juiz eclesiástico, onde então ela vai poder ser ouvida. E ela alega que as denúncias eram falsas, que as denunciantes eram suas inimigas, por ela não ter guardado um determinado segredo sobre um parto, que não fica muito claro do que se trata, provavelmente seria dessa jovem, né? Mas ela acaba sendo absolvida, condenada apenas a pagar as custas da apelação, né? Então, basicamente, são esses 3 registros que a gente trabalha para tentar entender a Maria Gonçalves Vieira e o seu universo cultural nas Minas Colonial, nesse contexto aí do início da década de 1750. E aí a Maria Gonçalves era envolvida numa denúncia de calundu. O calundu, ele é um termo que ele acaba sendo aplicado, ele é um termo de origem banto, dessa região da África Centro-Ocidental, mas ele acaba sendo utilizado na América Portuguesa para designar cerimônias religiosas africanas de naturezas muito diversas, né? Mas o fato é que Maria Gonçalves é dessa região da África Centro-Ocidental. Algumas características apontadas de modo geral pela historiografia como comuns a essas cerimônias religiosas, né? Caráter coletivo, instrumentos e cânticos, a presença de instrumentos e cânticos, evocação de espíritos, possessão ritual, adivinhação e cura, que estão presentes também nessa acusação contra Maria Gonçalves. No texto eu falo um pouquinho sobre a ideia do Marcuse desse calundu como uma espécie de resgate de uma ancestralidade africana e reconstrução de os grupos de solidariedade. Essa ideia de reconstrução dos grupos de solidariedade é muito interessante, porque de fato essas cerimônias elas agregavam esses agentes negros e negras, e tinha um aspecto, obviamente, não só simbólico, não só religioso disso, né, mas tinha também um aspecto material presente nessas cerimônias. Havia uma promessa de cura, de adivinhação, de proteção, havia promessa de fortuna, né? Então tem uma importância material também nessas cerimônias, e serve como uma espécie mesmo de um grupo de solidariedade entre os agentes, mas ao mesmo tempo eu tenho um certo receio com essa ideia de resgate de uma ancestralidade africana nesse período histórico, né? Dá essa impressão de que se já havia uma espécie de uma cultura, de uma raiz comum entre muitos grupos africanos e que eles procuraram reconstruir isso aqui no território da América Portuguesa. Então é um pouco problemático pensar uma espécie de uma ancestralidade comum africana nesse período histórico que a gente está tratando aqui, né? Há um papel de liderança religiosa e social dessas mulheres por meio do calundu
Isso fica muito claro no caso de Maria Gonçalves Vieira. Ela era uma liderança na região e ela se fazia liderança por meio dos seus calundus. Tem um outro caso que eu cito no texto, no capítulo, que é o caso da Preta Forra Páscoa Rodrigues, né, em Curral del Rei, que ela exigia que as pessoas as quais ela curava que beijassem as mãos, os pés e as mãos dela, e as pessoas que assim não faziam, ela os castigava, e ela curava tanto pretos e brancos. Então, uma pessoa que, pelos seus conhecimentos mágicos religiosos, acabou adquirindo um papel, uma liderança naquela região de Curral del Rei, na freguesia de Curral del Rei, na década de 1740. E aí chama também a importância das libertas, das forras, né, nesse, tanto nos calundus, né, quanto nesse universo cultural das Minas durante o período colonial. Então, assim, algumas questões de modo geral que eu procurei chamar a atenção no capítulo 2 é justamente a importância dessas mulheres negras no conjunto dessas práticas mágicas em Minas Gerais, em especial as mulheres libertas, né? E também nos calundus, nessas cerimônias religiosas. De fato, essas mulheres, de algum modo, até mesmo por serem forras, tinham melhores condições de conduzir, de organizar essas cerimônias, né, religiosas. Então, chama atenção a importância dessas mulheres negras e libertas nesse universo cultural, e a forma também como essas mulheres se apropriaram, se utilizaram de algumas práticas mágicas religiosas como forma de estabelecer uma liderança, como forma de reordenar as relações de poder, como forma de obter alguma benesse, algum benefício econômico, enfim, como que as práticas mágicas vão também fazer parte desse universo dessas mulheres negras, escravizadas e libertas, como um mecanismo também de superação da sua condição jurídica, de ascensão social, de mobilidade, mas também como uma afirmação enquanto mulheres negras, enquanto mulheres africanas, nas Minas durante o período colonial. Então é um pouco isso. Espero poder ter levantado algumas questões para que esse debate continue. Meu muito obrigado aí a todas e todos.